Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui mais uma vez iniciando o Tempo de Despertar o Ser. É um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que tem por objetivo a busca do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase ressoa em nossas almas há milênios. E será? O que será que eu tenho que fazer para me conhecer? Então, nós estamos estudando a obra do Sebastião Camargo, que levou com afinco essa frase. Foi em busca, dentro de si mesmo, de forças potenciais para o autoconhecimento. E trouxe para nós duas obras: o Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, e esta que nós estamos aqui estudando, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, se você não tem aí, tem curiosidade, quer conhecer, quer ampliar, quer estudar com profundidade, né? Porque ele fala do pouco com profundidade, adquire essa obra e vem conosco, né? Embarca aqui nessa viagem, que é uma viagem muito boa, aonde nós, cada dia mais, estamos nos autodescobrindo. Bom, se você está aí pensando aonde devemos começar o estudo, não tem aonde, né? É só embarcar conosco. Para dar o seu bom dia, convido a dona Miriam, depois o Marcelo, o seu Luiz e o nosso autor do livro, Sebastião Camargo. Bom dia, meus queridos. Vamos estudar hoje, refletir nessas palavras, né, que a Adriana acabou de dizer e o que o nosso querido Sebastião colocou no livro para nos aprender, para evoluir cada dia mais nessa sabedoria que ele nos passa, essa oportunidade de conhecimento. Bom dia a todos, que nós saibamos aproveitar esses momentos aqui de reflexão, né? E sairmos aí uma versão um pouco mais sábia do que nós somos. Obrigado a todos, gratidão pela oportunidade. Abraço de luz e paz e muito amor a todos. E em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa consciência possa expandir a sensibilidade para entender as minúcias do que vamos apresentar e que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes desarmadas, para que possamos ouvir, comparar, depois refletir e incorporar o que for justo e nobre para a nossa iluminação e expansão consciencial. Maravilhoso. Bom, nós já terminamos Educação Integral. Incrível, né, Sebastião? Aqui foi síntese, porque a Educação Integral está nos dois livros. Nós terminamos esse item, né, esse tópico sobre educação integral, que estão nas páginas 26 a 30 do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Uma referência muito pautada, né, em André Luiz e Joana de Ângeles, especificamente, trazendo para nós alguns pontos de interrogações, né, algumas questões, principalmente aqueles que estão na Terra com esse título de educador, né, como profissão. Mas aqui eu quero lembrar, né, de uma educação que Sebastião ensina na primeira obra, que quem está mais à frente está sempre auxiliando quem está atrás. E aí ele fala no nível microcósmico. Então, acho que aí sim, né, você vai compreender que você está sempre educando, enquanto termos de consciências, as consciências que ainda não estão no seu nível consciencial humano. Agora, a responsabilidade da gente
estar passando algo para outras consciências no mesmo nível que nós, como seres humanos, aí ela é dos dois lados. Né? O de lá tem que querer, senão ele não consegue. E agora, quando eu estou falando do corpo físico, né? Então, lá dos átomos que me constituem, que tem nível, células têm nível consciencial. Então, tudo que eu faço, eu interfiro nesse campo celular, tudo que eu penso, mais do que fazer. E aí eu penso, falo e faço em congruência, eu harmonizo o campo vibracional da minha célula. Então, por isso que educar é um sacrifício no sagrado sacerdócio, é amar-se, é amar, libertando a consciência dos educando. E quando a gente olha para o nosso corpo físico, será que você está libertando ou está criando escravos? Né? Como que a gente está trabalhando aí? Será que eu estou criando escravos dependentes de álcool, de açúcar? Vamos começar pelas coisas fáceis, né? Então, dependentes de várias coisas que, quando eu paro, né? Se eu não tomo minha xícara de café, me dá dor de cabeça, porque eu estou criando consciências viciadas no café, né? Então, olha, falei algo aqui que é fundamental para o brasileiro, né? O cafezinho da manhã. Então, isso tudo para nós observarmos o que é esse amar-se, né, na libertação de nossas consciências. Hoje nós vamos começar na página 31, síntese da conclusão de O Livro dos Espíritos, mas antes disso vamos fazer uma rodada aqui de retrô, né, e Sebastião pode nos auxiliar nessa educação integral, que gerou muitas questões na última aula, acho que o Sebastião acompanhou, conflitos existenciais que nós temos em relação a educar o outro, né? E aí eu vivencio constantemente famílias, mães desesperadas, porque fez de um jeito e não deu nada certo na educação do outro. Mas isso nós temos no Evangelho, né, Sebastião? A gente pode resgatar lá o Evangelho. Só antes de iniciarmos, já vou dar o bom dia para Marília. Bom dia, Marília. Gratidão pela sua presença. Bom dia, Luci. E já vou colocar aqui algo que Pamela está colocando para nós, né? A Adriana peça ao Sebastião, se possível, contar a história da pesquisa feita com quebra-cabeça no Instituto Evoluir, que apenas pelo que somos, que vivenciamos, já ensinamos. Com essa contribuição de Pamela, se a sala permitir, vamos começar com o Sebastião Camargo, ok? Então, vamos refletir. Antes de iniciarmos, Adriana, eu gostaria que você fizesse a leitura do que eu te enviei no Zap, que é o primeiro parágrafo da apresentação do terceiro livro, e depois nós vamos ler o quarto pilar do primeiro livro e um parágrafo, o último parágrafo da página 91. Ok. Primeiro livro, então, você vai mandar aqui ou eu pego o livro? O primeiro livro, o Luiz e o Marcelo se encarregam. O Marcelo leu, se eu tiver o livro por perto, eu não tenho. Então, o Luiz fica encarregado, a Dona Miriam está com o livro por perto, Dona Miriam? Eu estou com ele aqui também. Então, tá. Então, a Dona Miriam vai ler o último parágrafo da página 91. E o Luiz leu o quarto pilar, que está na página 12. Combinado. Então, começa. Primeiro você faz a leitura do parágrafo, que é o primeiro parágrafo da apresentação do terceiro livro. Ok. O estudo é o maior tesouro que podemos adquirir em nossa intermina jornada evolutiva ou escalada ascensional. E, por nossa vez, será o mais perfeito estímulo que podemos legar ou proporcionar àquele que pode, por ele, se interesse. O buscador sem bússola, que ignora o périplo percorrido e o caminho a percorrer, assemelhar-se-á ao veleiro sem mapa
nem velas, impulsionado pelas ondas e ao sabor do vento. Tem a menor possibilidade de chegar com segurança ou precisão ao destino almejado. Assim sendo, carecemos de um estudo sério, iluminado pela verdade, vivida e sustentado pela vontade consciente. Precisa ser fomentado na luz da honestidade e incentivado pelo entusiasmo da perseverança, alicerçado nas rochas da disciplina, ancorado no mármore da responsabilidade e nos páramos das miríficas luzes do dever que rege a vida e as excelsas virtudes em suas incomensuráveis expressões. Se assim não for, provavelmente não enxergaremos, tampouco compreenderemos a incoercível escalada do progresso material, nem as leiras inenarráveis do evolver espiritual. Por este motivo, não chegaremos em parte alguma na criação em Deus sem o alforje da consciência desperta, repleto do saber operante, à luz da autoiluminação. Por ser amparado nessas ideias síntese, o nosso estudo visa a nossa legítima instrução multidimensional, intelecto capacitativa, emocional afetiva, moral acolhedora e espiritual integrativa. O objetivo é aprender um tanto mais acerca de si mesmo e das inúmeras leis de Deus que regem a vida no oásis incomensurável da natureza multifacetada, a fim de nos tornarmos criaturas melhores a cada passo de nossa vida. Em suma, o que comumente chamamos de fé inquebrantável é a síntese do conhecimento nobremente assimilado, profundamente compreendido e lucidamente vivenciado. Desta forma, somos ou seremos o que sabemos. Conhecimento teórico é que, por certo, tornar-nos-emos, na vivência consciente da experiência prática, a personificação da súmula do lídimo conhecimento que foi incorporado. Assim, ao invés de dizermos apenas eu sei, podemos ou poderemos afirmar em alto e bom som: eu sou ou serei o que lucidamente souber, e com certeza saberei o que realmente fui, sou e serei. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer, é necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Página 12, quarto. Despertar da consciência e pilares. No tudo, uno, Deus, todos os seres são solidários. O mais culto tem o dever de auxiliar o menos culto, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. Adriana, a última parte repete aí só do amparado para frente, tá lá no finalzinho. O último ponto.
Tá, ok. Amparado no fidedigno conhecimento teórico é que, por certo, tornar-nos-emos, na vivência consciente da experiência prática, a personificação que foi incorporada. Assim, ao invés de dizermos apenas eu sei, podemos ou poderemos afirmar, em alto e bom som, eu sou ou serei o que lucidamente souber. Com certeza, saberei o que realmente fui. Sou e serei. Então vamos lá. Eu vou contar um segredo para o Marcelo, vocês fiquem em silêncio com os ouvidos tampados, viu, Marcelo? É só para você. Então, quando eu fiz a minha estadia como pré-humano, com certeza eu fui um daqueles bagunceiros na sua sala de aula. Eu não sabia nada daquilo e não tinha a menor condição para assimilar o que você estava passando. Mas a minha presença era como um link que transmitia os seus ensinos para aqueles que ficaram. Eu fui a cobaia escolhida. Eu não tinha um intelecto à altura de entender o que você estava falando. Mas conforme você ia falando e lembrando do experimento que a Pamela citou, que foi levado a efeito no Instituto Evoluir, sobre a regência de nossa amada Delmar Franco, então montaram-se ou colocaram um grupo de alunos para montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Tão complexo que eles levaram em torno de 5 horas para fazê-lo. No outro dia, ela colocou um desses que participou do primeiro experimento numa outra sala, lendo um livro centrado na leitura, porque ele tinha que prestar conta da leitura após o experimento, e uma leitura complexa, e o mesmo experimento seria feito com outros alunos. E só pela presença desse, que não interferiu no processo, os alunos da segunda turma conseguiu montar o quebra-cabeça em 1h30. Então, se alguém está na sua sala e não presta atenção, se ele está representando parte da sociedade ou até da humanidade que está aquém do que deveria estar, fiquem tranquilos. Só a presença desse ser dentro da sala de aula, considerando que o corpo biológico, a cada segundo, nele morre e renasce de 100 a 600 milhões de células, que em poucas horas, uma quantidade imensurável de moléculas, átomos e subdivisões são substituídos. E se cada átomo tem a sua consciência, no mínimo, a consciência de seus átomos estão educando esses átomos que não estarão mais nesse corpo que estava aí bagunçando na sua aula. E esses átomos vão participar da formação de outros corpos. Vão entrar na estrutura do ar, da água, da terra, da luz e etc. Para que você tenha essa noção da grandeza daquele que se dispõe a isso. E amar, no sentido profundo do termo, é transferir esta energia. Amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas no todo. Assim, o amor é o fluido cósmico
que nos vai permitir transmutá-la para formar a matéria mental. E esta matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, com ela eu vou criar os elementos infratômicos, subatômicos, atômicos e etc. Por mais que esses seres fisicamente, com os seus sentidos, não captam coisa alguma e ainda agem tentando desmontar todo o seu esquema, porque são médiums. E tudo que você deseja é esclarecer os seus alunos para que eles possam andar com as próprias luzes. E com esse psiquismo terráqueo, aprisionado há milênios na ignorância do ser e do saber, está chegando o momento de saturação. E por mais que esse ser que se faz presente como espírito girafa, como nós falamos no popular, o corpo está dentro da sala de aula, mas a cabeça está em outro lugar. Mas o corpo é um ser que está evoluindo. Se ele não quer como alma, o corpo quer. Se o corpo não quiser, os seus sistemas querem. Se o sistema não quiserem, os órgãos dentro dos sistemas desejam. Se esses órgãos ficarem refratários, os tecidos podem estar receptíveis. Se os tecidos, quiçá, não estejam, as células possam estar, as moléculas, átomos, subdivisões. Então, o que mais importa é o seu esforço ingente, o seu sacro ofício consciente, que está fazendo o máximo do mínimo que você já consegue em prol dessas criaturas. E aparentemente não, que também são medianeiros, representando outros contextos. Porque a minha época, às vezes não tinha dinheiro para mandar todo mundo para a universidade. Na minha família, por exemplo, foi escolhido um dos filhos para mandar para o 5º ano, e quem fazia lá tantos meses no 5º ano já podia ser professor. Então não tinha dinheiro. E aquele que foi teria que transferir o conhecimento para os que ficaram. E talvez esse que aí está não entendeu a sua real missão. Porque ele poderia, pelo menos se não entendesse, pelo menos não bagunçar. Mas a educação que ele deveria ter recebido no lar, pelo menos para respeitar o professor, não foi dada adequadamente. Porque aqueles pais ignoraram o que nós sabemos, que transmitimos para os nossos filhos, durante a gestação, os nossos valores. E nos primeiros anos de existência, numa quantidade espantosa. 10.000 vezes a mais o ser aprende no ventre e 4.000 vezes a mais de 0 a 3 anos. E, às vezes, os pais não sabiam disso. Por que não sabiam? Porque eles foram cerceados desses ensinos, ou seja, não deram a eles esses ensinos, porque quantos milênios escondem de nós o conhecimento? Basta ver o filme O Nome da Rosa, onde os livros eram envenenados e quem ousava lê-los morriam. Quantos monges, quantos estudiosos de várias religiões morreram tentando se instruir para melhor nos manipular, como nós estamos vendo hoje a grande mídia, prestando um desserviço, levando a desinformação e não a informação coerente ou legítima
para a iluminação e o despertar das consciências. Então, o que mais importa como professor numa sala de aula é que eu, como professor, estou a cada dia mais consciente. Estou fazendo o máximo para gerar as forças de estímulo para que esses seres que a vida trouxe até a mim. Porque se Jesus, no seu processo encarnatório, ou esse processo encarnatório se deu há trilhões de anos antes, os alunos que hoje estão na sua sala de aula ou em qualquer outro lugar com outros professores, não estão ali por acaso. Uns para desafiá-lo, para que você busque maiores possibilidades no seu processo de autoconhecimento e autoiluminação, pelo menos para você não se perturbar. O professor, o mestre, ele é sempre uma flor de lótus no meio do pântano. Poucos elementos do pântano se dispõem a transformar-se em lótus. Porque hoje vemos vários profissionais que só têm o diploma. Muitos comprados. Muitos nem escreveram coisa alguma na sala de aula e sem a capacidade de reter as informações só pelo processo mental. Eu conheço muitos, e tenho até na família. Uns não escrevem, mas tiram notas melhores do que todos aqueles que anotaram. Esses ainda damos o desconto. Mas vemos a necessidade a cada dia formar cidadãos mais conscientes. E isso você está transferindo. E eles não podem alegar ignorância. Porque o conhecimento se transfere para a essência consciencial do ser manifestado. O corpo ou a girafa que está ali na sala de aula é o que menos importa. Você está usando aquela personagem, mas você está conversando com a consciência dela. Se aquele representante não está sendo fiel na assimilação dos conteúdos, como nós temos seres na família que o pai mandou para a universidade. Tinha 2 filhos. Escolheu um para mandar, só que ele não estudou. Ele foi namorar, ele foi fazer filho, menos estudar. Até que um dia o pai descobriu. Então, talvez muitos desses estão aí, mas desviando o seu propósito. Por isso, não presta atenção na aula, se possível, põe fogo na escola. Porque se ele for instruído, ele terá que assumir responsabilidade, porque a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento, segundo André Luiz e vários outros luminares. Por isso, não se atormente. Você tendo consciência que está se esforçando para educar as suas ovelhas, e o que você está transferindo em sala de aula é o que você se esforça para viver no dia a dia, fique em paz. Você não está educando só essa sala de aula, na semelhança da experiência do 100º macaco. Então, aqueles cientistas não educaram só aquela pequena chimpanzé, com 37 anos de esforços, que ensinou para sua mãe, que foi passando para outros, e numa semana, que ele conseguiu, educou a espécie na ilha inteira. Que na semana seguinte, a ilha a 300 quilômetros de distância também recebeu as mesmas informações e se educaram naquele quesito. E no mundo inteiro, a partir de 1 mês até 1 ano no que foi observado. E já falei demais pelo meu tamanho. Imagina, não falou demais nada. Bom, eu vou passar os comentários aqui rapidinho, né? Nós recebemos o bom dia de Josineide, bom dia de Nádia, bom dia de Lúcia. E a Lucy, dona Lucy colocou, então vamos ser sempre exemplo, mesmo em silêncio, para o bem
ou não? E Pamela coloca, com a fala do Sebastião, mostra a ação de Jesus nos tempos dos tempos, e mesmo aqueles que estiveram contato direto não foram os mesmos. Vamos ficando aqui nesses comentários. Pergunta à sala, alguém tem alguma questão sobre a fala de Sebastião? Adriana, eu só assim, o que o Sebastião comentou, o que eu penso também, eu acho que eu comentei na live, é que os pais que não ensinam, né? Por isso que vem esses filhos que não são atentos, né? Teve uma questão essa semana no jornal daqui, depois eu vi também, vi que é verdade, que uma professora é amiga de uma amiga minha. A professora comentou com o aluno várias vezes de fazer a lição, tal, e ele discutiu, tal, e a mãe foi lá na escola agredir fisicamente o aluno, a professora, né? Então, a educação é dos pais, vem dos pais também. A completação, a educação se completa na escola, mas também a parte maior é da família, dos pais, dos avós. Basta vocês imaginar hoje, tem pais que têm filhos para receber Bolsa Família. Exatamente. Qual a responsabilidade desses pais? Por isso que nós falamos, nós vamos escrever no futuro um livro que vai dar origem a um curso para pais que querem conceber filhos de forma consciente. Preparar os pais para gestar e educar o filho. Porque depois dessa ideologia woke, emburrecer os pais. Eles não têm mais liberdade com responsabilidade. Eles são convidados à libertinagem. E, de preferência, de hoje em dia, matar os filhos antes de nascer, que eles podem ser, né, um problema para o futuro. E não só quando há concepção, até 9 meses. E, de repente, depois que nasce, não gostou, já elimina, porque estava indo para esse caminho. Mas esses tempos estão findando. E a consciência do pai responsável, que vai ser cobrado por leis que serão criadas, que terá a obrigação moral, e existe hoje em nosso Código Civil. Se o pai não ensinar a criança desde cedo, só que não cumprem, desde cedo, certas responsabilidades, principalmente arrumar as suas coisinhas, dependendo da idade, desde os seus brinquedinhos até a higienização do seu próprio quarto, do seu banheiro, etc., o respeito aos mais velhos, eles, os pais, serão punidos por não transferir isso para os filhos. E se os filhos não cumprirem, serão responsabilizados por este Código Civil, mesmo com tenra idade. Só que isso não acontece. O que acontece é filhos, por conta dessa ideologia, ir lá entregar os pais para o conselho tutelar, só porque o pai exigiu que ele limpasse o quarto. E ontem mesmo, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, né, dos ensinos do próprio Espírito Joana de Ângeles, lemos um trecho que consta em nosso segundo livro, bastante interessante, que a autora relembra-nos destas responsabilidades e coloca-nos para a nossa reflexão com estas palavras. Felizmente, chega-se o momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas, que os separam
do imperecível si. Então, isso é Joana de Ângeles. Nós poderíamos imaginar os pais ou professores. Então, fica essa reflexão com Joana de Ângeles. Exato. Luiz, você quer falar? A educação, como o texto anterior que nós estávamos estudando, a gente tem que lembrar uma palavra que eu aprendi dentro da fraternidade. É um sacro ofício. Só que muitas vezes eu acredito, não como um professor que eu não fui, estou sendo das minhas consciências. É a gente querer, né? Como o próprio Marcelo comentou, a aprovação de todos os alunos. Hoje o Sebastião abriu um leque muito, muito maior. É que nem sobre a pedofilia. Então, ele abriu o leque assim, se o primeiro e mais importante estágio que está ali na sua frente, que é a alma, não quis aprender, outros estágios dessa situação começam a aprender. Ele deu um trajeto ali sobre não aceitou a alma encarnada, o ser do corpo, os sistemas, os órgãos, os tecidos. É duro a gente compreender isso, mas a gente tem que entender que são todas vidas. É um conjunto, é uma miríade de vidas que compõem esse sistema, é um condomínio. Se alguém, que é o mais importante, até o Sebastião falou, se eu entendi bem, que não é tão importante. Se ele não quer aprender, deixa ele lá. Eu acho que ele é o primeiro plano A. Mas se o plano A não se interessou por aquele assunto, ou não está pronto, é imaturo, onde nós conversamos um pouquinho sobre a imaturidade do ser, outros seres começam a assumir aquele papel. Porque eles sabem que aquela informação ela pode pertencer a eles pela eternidade. Então, o tópico que eu li do Alicerce aqui, ele fala aqui, no tudo uno, Deus, todos os seres são solidários. Então, esse é o processo para a gente tentar compreender. Essa transcendência que o Sebastião nos alertou. Até mesmo para reforçar, né, a vontade e a coragem dos professores quando encontra um aluno que não está pronto para aquela situação. E mesmo assim, ele insistir, ele repetir, que é o projeto do educador. Né? É isso aí. Eu peço, estou quase monopolizando aqui hoje, mas só mais um toque, lembrando o Marcelo. A espiritualidade faz, sim, a seleção. Mas será que os cristos esqueceram isso quando Jesus veio? Porque parece que não foi selecionado os alunos à altura do ensino daquele professor. E bagunçaram a coisa um pouquinho. E também parece que não foi selecionado à altura quando começaram a construir a colônia Nosso Lar. Porque entremeando a criação de engenheiros de mentes quase divinas estavam os silvícolas, que seriam seres pré-humanos, bem primários, construindo juntos. Não sei se estava tentando desmanchar a construção, mas eles estavam imitando a construção. E poderia citar várias outras situações. Mas vamos ficar somente com uma simples do próprio Jesus. Ele construiu um ambiente chamado Festim de Núpcias e convidou a todos. Primeiro ele convidou os que seriam escolhidos, mas eles não quiseram. Os que estavam aptos para aprender a coisa, eles não quiseram. Aí convidou todo mundo. Foi nas encruzilhadas. Só que estabeleceu uma condição. Para ficar no festim, teria que vestir a roupa nupcial. Ou seja, para permanecer em sala de aula, teria que, pelo menos, ter a disciplina.
Mas quem sabe, Marcelo, você mesmo não está sendo o mestre que está fazendo a seleção. Porque quem contigo não se ajunta, espalha. Foi o que Jesus fez. Então, na sala de aula, o aluno que não suportar a sua presença, a sua vibração, o seu método disciplinar, ele não resiste. E dependendo da situação, ele será até expulso da sala de aula ou, quiçá, da escola. Esse é o mecanismo de seleção. Então, ali você está fazendo essa seleção para dias vindouros. Porque os alunos estão passando por você numa etapa. E eles vão enfrentar etapas muito mais complexas para o futuro, no contínuo infindo do seu aprendizado. Então, de repente, ali, você é que está fazendo a seleção. Você está com um conteúdo selecionando para que no futuro, quem sabe, você se transforme naquele instrutor que apareceu lá nas obras de André Luiz, dentro do palco. Lembra? Aí quem tiver mais apto aí, lembra a obra. Ele apareceu com a sacolinha e tinha uns canudinhos dentro da sacolinha. Aí o Luiz perguntava, ele entregava um canudinho, a resposta. Mas como que esse moço sabia a resposta? De onde ele veio? E chegaremos a esse estágio. Então, por isso, fique a reflexão. Então, no mínimo, no contexto onde vivemos, pela maneira que vivemos e ofertamos o nosso conteúdo, a seleção natural está acontecendo. Para você acompanhar essa live de hoje, tem que assistir a anterior, senão você não entendeu muito o porquê dessas questões. Marcelo, contigo, queremos te ouvir. Foi o único que não falou e foi o mais citado, né? Você tem direito à tréplica ou começar a leitura de hoje. Hoje a gente estava usando a moral acolhedora, pondo o Marcelo no colo. Assim. Porque o Marcelo é um médico que representa a educação do país. Ele está sentindo na pele o que está acontecendo no país, que está no planeta. Acho que a frustração minha como professor, né, não é só na questão dos alunos, né, mas tem toda a burocracia por trás, né. Mas são as ferramentas que nós tentamos construir, né, mas para tentar encontrar soluções, mas que na prática só aumenta os problemas, talvez, né? Então, só para o seu conhecimento, Marcelo, Adriana e outros, todo o sistema de educação que está aí vai ser demolido. E quem vai criar o novo sistema são vocês. Os professores, de fato, aqueles que entendem de fato o seu papel, é que vai apresentar o projeto da futura educação em nosso país. E isso não vai demorar muito tempo. Por isso que a Adriana já tem o seu projeto aí. E o Marcelo também. E chegaremos lá em breves dias. Vocês não caíram aqui de paraquedas. Espero, né? Vamos torcer para o sistema. Como disse, não sei quanto é verdade, mas que Emmanuel reencarnou aí para fazer uma revolução na educação. Estou contando com a chegada dele logo aí, já deve estar perto dos 30, né? Já, uns 20 e pouco. Então, acelera aí o processo para ele iniciar logo isso aí. Ele já está na política e em breve estará na presidência. Aí a coisa vai acontecer. Vamos torcer que seja eficiente, né? É assim, não duvido da capacidade, né? Agora vamos ver se nós não vamos atrapalhar o suficiente, né? Bom, vamos entrar na leitura. Se eu ficar falando de ser professor, eu vou acabar entrando nas lágrimas de novo aqui, não me agrada muito. Síntese da conclusão de O Livro dos Espíritos.
Conforme declara Allan Kardec no item 4 da conclusão do O Livro dos Espíritos, o homem quer ser feliz e isso está na natureza. Esclarece que o homem procura o progresso para alcançar maior felicidade e que, se não fosse por essa razão, o progresso não teria objetivo. Não obstante, o progresso intelectual apenas não lhe proporciona a felicidade completa, uma vez que não há felicidade possível sem a segurança nas relações sociais. Esta segurança só ocorrerá mediante o progresso moral. O mestre Leon afirma que o próprio homem direcionará o progresso para esse caminho, e o espírito lhe oferece a mais poderosa alavanca para atingir esse objetivo. Assim sendo, pelo espírito, a humanidade entrará numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Ao tocar o ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade mesmo neste mundo, o Espiritismo o levou a aquilatar a sua importância. E aí está a causa da sua propagação. A força que havia de fazê-lo triunfar. É uma filosofia que explica o que nenhuma outra havia explicado, encontrando nela uma demonstração racional de problemas que interessam ao seu futuro e proporcionando-lhe a calma, a segurança e a confiança, livrando-o do tormento da incerteza e fazendo compreender que os fatos materiais são questões secundárias. Kardec elucida que as consequências, o seu primordial fim educativo do Espiritismo, são as de tornar os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica. No item 6 da conclusão do Livro dos Espíritos, o bom senso encarnado esclarece que o Espiritismo não é obra de um homem e ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão antigo quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões. O papel da ciência espírita moderna é o de reunir em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica em termos próprios o que não era senão em linguagem alegórica. E eliminar o que a superstição e a ignorância geram para deixar apenas a realidade e o positivo. Entretanto, o papel de fundadora não lhe pertence. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. O mestre Lyonês acrescenta que, se o prescreverem de um lado, ela renascerá em outro lugar, sobre o terreno mesmo de onde houvera banido. Porque está na natureza e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. Ainda no item 6 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro que a força do Espiritismo está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele fora objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para quem o busque. Busque com sinceridade e o desvele sem preconceito e sem ideias preconcebidas. Sua linguagem é clara, sem ambiguidade. Nele, nada há de místico e de alegorias.
suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, o quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que saiba por que se crê, apoiando-se sobre a razão e sobre os fatos morais. Será sempre mais forte do que aqueles que apoiam sobre o nada, isto é, os que negam a marcha do progresso e, consequentemente, a veracidade dos fatos. Elucida ainda que as manifestações espirituais provenientes dos seres extracorpóreos estão à disposição de todos, desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda, e que cada um pode ser médium, ninguém pode impedir uma família, no recesso do seu lar, um indivíduo no silêncio do quarto, ou prisioneiro sobre os ferrolhos, de ter comunicação com os espíritos. Vamos parando aqui, né? Acho que a gente consegue já fazer um início, né? O início do fim. Ele está falando da conclusão do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala da conclusão do Livro dos Espíritos, né? Então entendo que todos já leram o Livro dos Espíritos e vamos comentar sobre essa conclusão tão rica, tão maravilhosa, né? E aí que traz o entendimento para nós, né? E a compreensão do que é ser feliz, né? Ser feliz está na natureza. Olha que fantástico, objetivo, meta, plausível, acontecerá e acontece todos os dias, dependendo do nosso querer, né, desejos e desenvolvimento. A felicidade está nas pequenas coisas, dependendo daquele ser, né, que está vivenciando e procurando essa felicidade. E também resgata algo importante, né, que só vai ocorrer como um todo no planeta. Mundos felizes, quem não ouviu, né, essa história do mundos felizes, quando tivermos o progresso moral. E aí casa muito bem, né, com o que viemos comentando aqui da educação do ser integral, né, que é a libertação de todos nós para esse sentido. Então, nesse momento que estivermos no nível consciencial da moralidade instalada em nós, não dessa falsa moral, né, mas a moral verdadeira, né, condizente com o que o Cristo nos ensinou. É até estranho falar falsa moral, existe a moral, né, não existe não moral, mas hoje pintaram tantas coisas, tantos conceitos, que até a moral está difícil de nós definirmos, né? Porque também a gente entende como usos e costumes de povos, né? E aí complica, mas eu estou falando no amplo, né, da divindade, que não tem essa distinção, e o que é moral é realmente o ser estar contrito ao Pai Celestial, em desenvolver-se cada dia mais para o bem do próximo, né? Nesse sentido. Então, aqui ele traz para nós, né, essa questão de nós praticarmos o Evangelho, sermos o Evangelho diariamente, para a gente se transformar. Que resgate, Sebastião, você fez aqui, né, da conclusão do Livro dos Espíritos. Lógico, já li Livro dos Espíritos, mas nunca nem trabalhei o tema conclusão, né? Eu acho aqui que é bem importante essa pegada que o Sebastião traz para nós, né? E ainda para a gente entender que o Espiritismo não é obra de um homem, né? Está lá na conclusão, traz isso para nós, né? E para a gente entender que é um conjunto. E aí sim, né, nós vamos entender que não estamos sós, né, estamos num conjunto, e aqueles que estão lá atrás ainda, no seu desenvolvimento, depende de mim, os que estão atrás de mim, e aqueles que estão na frente, eu dependo deles. Né? Então, é um conjunto de progresso para que a gente possa realmente fazer as coisas acontecerem.
Hoje, para nós, espíritas, a felicidade é o mundo de regeneração. Né? Para nós, toda hora a gente está ouvindo isso. Né? Aliás, muitas lives falando desse mundo de regeneração. E parece, Sebastião, que vai chegar alguma coisa diferente. Né? Não vai chegar. Emmanuel já deixou sua obra aí escrita através de Francisco Cândido Xavier, e ele já deixou ali um legado para a transformação nossa. Né? Assim como Cristo deixou para que o planeta fosse um planeta de paz, de amor e mundo feliz, ele deixou a própria vivência. Então, o legado já está aí. Então, não precisa vir precisa vir todos. E todos estão evocados já como soldados. Então, eu, você, que estamos aqui nesse grupo, buscando esse entendimento e compreensão, e principalmente nos colocarmos na ação, né, de nós coordenarmos o nosso movimento, né, e isso só coordena quem já tem a sapiência e o entendimento mesmo de todo o seu complexo, seu conjunto, já conseguiu se amar, já conseguiu ter esse entendimento da autoiluminação, ele pode coordenar. Caso contrário, né, nós somos coordenáveis. Então, sempre tem um na frente me auxiliando. Então, nós vamos chegar ao nível de, né, quiçá, sermos o Cristo, né, e não precisarmos de uma ordem. Né? Mesmo o Cristo usou a ordem divina, utilizou a ordem divina direto com o Pai. Eu e você precisamos do anjo guardião, do guia protetor, né? E assim, muitos de nós buscamos até pegar os guias dos outros, né? Que a gente pensa assim, tá bem melhor ali, vou puxar o guia do outro para mim também, né? Por aí nós vamos. Então, mostrando para nós aqui, né, que a doutrina espírita, ela não tem esse papel para quem não alça esse voo e não se abre, como Sebastião coloca aqui para nós. Né? Então, deixa claro para nós que é uma filosofia de vida, que é uma forma de transformação de nossos caráteres, né? E isso você tem que estar preparado. Por isso que ser espírita, estar no espiritismo, buscando ensinar o espiritismo, não é conquistar números. Né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam, nós estávamos comentando, olha mesmo, Sebastião falando assim, está expandindo devagar, mas com muita qualidade. Por quê? Porque ser espírita, eu não vou convencer ninguém, eu vou, na verdade, vivendo a minha vida e as pessoas vão observando. Né? Por que ela não chora quando morre? Coisa simples, para mim é muito simples. Então, por que ela não se descabela quando está numa situação tão crítica? O que traz essa paz interior? Né? Ou tipo Chico Xavier sendo massacrado, detonado, as pessoas instigavam ele a falar mal do outro que estava falando mal dele. Não, ele tá tudo certo, ele disse isso por causa disso. É o contexto dele, tá tudo bem. Não alterava a voz, né? Então, o que faz, que traz essa firmeza, essa paz de espírito? Eu acho que ser feliz, né? Compreendo a felicidade como essa paz de espírito. Então, como que isso funciona? Falei demais, era para falar pouco, né, seu Luiz? Falei demais. Passar aí a fala, então, para a sala, sobre esses primeiros parágrafos da síntese da conclusão do Livro dos Espíritos. Já faço a dica aqui, leia a conclusão do Livro dos Espíritos como um todo, né? Para a gente poder trazer o entendimento, a compreensão desse tópico, não é capítulo ainda, né? Preparatório para começarmos o livro, né? Depois Sebastião fala disso para nós. Vamos dar uma rodada na sala aqui. Seu Luiz começando, depois Marcelo, Dona Mira, aí Sebastião fecha para nós. Nós estamos na página 31 e ainda não começou o livro. Tem livros aí que tem 60, 80 páginas.
Aqui está na 30ª página e ainda não começou o livro. Você vê que Joana e o Sebastião, eles querem mesmo transferir essa informação. O que eu vou comentar bem rápido, né? Eu queria lembrar aqui que ele falou que o homem quer ser feliz, e isso está na natureza. Será que nós conseguimos ver isso na natureza? Uma árvore que gera uma flor. Esse é o sentimento que ela passa para nós de felicidade. Ou uma que gera um fruto, também é a felicidade dessa natureza, né? E um pouquinho mais para frente ele fala assim, ao tocar o quê? O livro dos Espíritos, no ponto mais sensível do homem, o da felicidade, o da sua felicidade, mesmo neste mundo. Então, essa parte que eu quero lembrar. Porque a gente vem de uma igreja católica em que, a qualquer momento, era apresentado o inferno para nós. E um gerente desse lugar, e que cheirava igual bode, eu não sei porque usaram o coitado do bode, né, tão inteligente, e queimaríamos daquele inferno lá se nós não fizéssemos essa troca de oportunidade aqui, ou escolhesse até lá, né? Tem até piadinhas aí no meio político, e o filme que eu apresentei para o Sebastião ontem, que está na Brasil Paralelo, mostra bem a interferência desse mundo espiritual. São seres treinados para desviar o nosso pensamento, desviar nós da felicidade. É possível que eles não tenham tido a felicidade do mundo e achem que através do sofrimento nós vamos alçar algum voo maior, a nossa consciência. E não é verdade. Nós aprendemos já que, mesmo diante da tribulação que a vida nos oferece, a felicidade é possível. Você mesmo acabou de falar aí um negócio que me tocou bem, né? Diante de uma pessoa que desencarna, você não descabelar, até dei risada, e nem chorar, desesperar, porque você compreende o sistema que está ocorrendo naquele momento. Mas, para isso, requer esse conhecimento dessa situação. Então, eu queria lembrar só assim, depois nós passamos para o Espiritismo, já uma idade bem avançada, já, com uns 26 anos, aí apresentaram também uma área de sofrimento. Nós estamos espiando, aqui é um lugar de sofrimento, a felicidade não é desse mundo. Ué, mas se a natureza ela é feliz, por que a nossa não pode ser? É porque criamos alguns alicerces que, na verdade, eles são destrutíveis, né? Eles ruem com o tempo. Mas a felicidade pode ser desse mundo. E é possível que ela haja dentro dessas novas alicerces que você vai construir, que são imperecíveis. Porque o perecível vai estar sempre faltando algo na sua vida, né? É a história que o pastor conta que o cara queria uma bicicleta, orou, ganhou a bicicleta, vou resumir bem, e depois ele foi orando, ganhou o carro mais moderno, ganhou o helicóptero, tudo porque ele queria uma satisfação. Quando chegou no avião, no jato, ele não tinha mais o que pedir, Deus falou, agora entra para dentro de você. Eu te apresentei tudo do externo que você desejou. E mesmo assim você não encontrou essa felicidade. Então esse é o processo. Muito bem. Marcelo, Dona Miriam, algo a comentar? O que me chamou bastante atenção aqui, claro que já é do Livro dos Espíritos, então já é um clássico dentro do Espiritismo, né? Mas que reforça aquela ideia do quando o tempo de uma ideia é chegado, né? Nada pode parar, né? Que mesmo dentro do Espírito, não só as ideias do Espiritismo, mas como todas as ideias, né? É chegado a seu tempo, né? E que aí dá a entender que se Kardec na época não tivesse conseguido fazer o papel que fez, outro assumiria dentro de um determinado contexto, né?
a tarefa. E aí o mesmo vale para nós, né? Principalmente eu como professor. Se eu não conseguir fazer meu papel como professor, outro assumirá assumirá o papel, né? E continuará aonde precisar, mas o conhecimento precisa, de alguma forma ou de outra, vai chegar a quem precisa dele, né? Acho que era só mais ou menos essa ideia geral que mais brilhou aos meus olhos. Dona Miriam. Exatamente, Marcelo. O nosso professor Allan Kardec, né, era um professor, ele nos ensinou isso, passou tudo por escrito. Hoje tem o nosso professor Sebastião Camargo, que vem aqui nos explicar todas essas coisas que muitas não entendem, né? E hoje a gente pode cada dia mais crescer no ensinamento dele, porque com isso a gente se forma um ser humano, né, na evolução, com paz, com tranquilidade, ele com sabedoria, segurança, né? Com tudo isso, por isso que a gente é espírita, é isso. A gente é confiante nas palavras, né? No seu íntimo, no seu eu. Eu me sinto confiante, eu sou bem comigo porque eu sei o que vem depois da morte. Então, descabelar, eu me lembro quando meu pai, que eu amava muito, quando ele desencarnou, eu não chorei, todo mundo ficou abismado também, porque eu não chorava. Eu fiquei do lado dele, porque eu curti ele enquanto ele estava lá, vivo. Ele me ensinou lá, vivo. Depois de morto, não precisava descabelar, porque eu só tenho saudade dele hoje, não tenho remorso. E é o Espiritismo ele que dá nossa calma e segurança para nós. E esses professores em torno de nós que passa isso, essa calma, né? E a confiança. Antes do Sebastião, eu vou já fazer um apanhado geral das falas aqui, Sebastião, para daí a gente ir encaminhando para o fechamento. Mensagem de Manu Mira Rama para todos nós. Este livro não impõe ideias, expõe e propõe métodos mais eficientes para que as criaturas se libertem ou comecem a se libertar da importância pelo próprio esforço, pois ninguém se perde na grande casa de Deus, mas cada um pode fazer alguma coisa dentro da escala aqui pertence, né? Eu acho que aqui pertence espiritualmente. O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, página 43, Pâmela, então já está lá na frente, já trouxe uma mensagem aqui que casa muito bem com o que nós estamos comentando. E Lúcia Parra coloca aqui, que encontro lindo, como professora aliviou minha alma e me conduzirá em sala de aula a um olhar diferenciado. Gratidão. Com você, Sebastião. Então, fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. E mais tarde nos encontraremos para falar da parte 2 dos expurgos. E o Luiz, os expurgos deletérios do mundo psíquico e emocional, refletindo no corpo físico como doenças. E o Luiz foi lembrar do inferno, e foi lembrar da figura do chefe do inferno. Vai aparecer isso hoje, Luiz. O que não conseguimos aqui, vamos ter que continuar no plano espiritual, expurgando o que o Marcelo colocou também, selecionando quem fica ou quem sai. O convite é para todos. Agora, quem não aceita, ele precisa ser devolvido para a natureza. Isso acontece em todos os momentos, em todos os lugares. E está acontecendo
em grande monta em nosso planeta, humanos sendo expurgados. Humanos. Mas em nosso próprio psiquismo vai ser vícios, subpersonalidades, sendo convidado a retirar-se do contexto, porque está entravando o progresso daqueles que querem. Elas serão resgatadas mais tarde, mas por agora não tem como elas permanecer na sala de aula porque não quer aprender e está dificultando o aprendizado dos outros. Abraços de luz e paz. Gratidão, Sebastião Camargo. Agradeço a todos vocês que participaram até esse momento conosco. E até mais tarde com Sebastião Camargo. Até o próximo domingo conosco. Um grande abraço a todos. Dona Miriam, seu tchau. Marcelo, Luiz. Tchau, tchau a todos vocês. Bênçãos de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.